Olá, sejam todos bem-vindos. Já está no ar mais uma edição do Giro Fortaleza. Veja os destaques do programa de hoje. Prefeito Evandro Leitão de serviço para a construção de duas novas policlínicas nos bairros Aracapé e Parque Manibura. A construção das unidades representa um avanço para a descentralização dos serviços de saúde e a ampliação do acesso a atendimentos especializados. Bairros José Walter e Vila Velha recebem neste mês os atendimentos gratuitos do Vetmóvel. O equipamento da Prefeitura de Fortaleza oferece consultas veterinárias, vacinação antirrábica e exames de castrações para cães e gatos. Você vai ver que após o fim do período de chuvas, a Prefeitura de Fortaleza divulgou um balanço, onde ficou concluído que de janeiro a maio a Defesa Civil registrou queda tanto nos alagamentos quanto em desabamentos na capital. E ainda, hoje temos moda no Giro Fortaleza. A Dani Caos chega para falar sobre a tendência das roupas com franjas. O Giro Fortaleza começou. O prefeito Evandro Leitão e o governador do Ceará, Eumano de Freitas, assinaram nesta sexta-feira a ordem de serviço para a construção de duas novas policlínicas nos bairros Aracapé e Parque Manibura. A construção das unidades representa um avanço para a descentralização dos serviços de saúde e a ampliação do acesso a atendimentos especializados. Amanhã começou em clima de festa no bairro Aracapé. Mulheres assistidas pelo programa Viver Mais aproveitaram o aulão de hoje com música ao vivo. O motivo da celebração estava nesta placa, anunciando o início de uma nova obra do PAC na capital cearense. A chegada do prefeito, acompanhado do governador Eumano de Freitas, parlamentares e secretários, causou euforia. Após discursos cheios de alegria, emoção e gratidão, foi assinada a ordem de serviço para a construção de duas novas policlínicas, uma no bairro Parque Manibura, na Regional 6, e outra aqui, no bairro Aracapé, na Regional 10. Alegria muito grande saber que o nosso povo, que mais precisa, hoje vão ter condições de estar aqui recebendo, gente, atendimento especializado, seja um cardiologista, até ultrassom, um psiquiatra, um neurologista, e isso é de extrema importância porque a gente vê a nossa turma aqui da periferia saindo de madrugada em busca de um hospital que fica muito distante da nossa periferia. O terreno de 3.200 metros quadrados já está cercado e as máquinas estão prontas para começar a construção. O investimento para as duas policlínicas é de 60 milhões de reais, recursos do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, que inclui as obras e a aquisição de equipamentos. Cada dia que a saúde tem avançado, e tudo isso só sai porque nós temos apoio do governo municipal, do governo estadual e do governo federal. É muito importante tudo isso que está acontecendo, é por conta dessa tríade forte que o nosso povo cearense é o único no Brasil, viu, pessoal, que tem isso aqui. Somos os únicos. Portanto, pessoal, é um prazer estar entregando, fazendo parte hoje dessa assinatura. Com mais essas duas policlínicas, Fortaleza passará a ter 6. As 4 já em funcionamento ficam nas regionais 5, 8, 9 e 11. As unidades vão oferecer consultas especializadas e exames laboratoriais e de imagem. Tudo dentro do padrão de qualidade determinado pelo Ministério da Saúde. Rapaz, no Ministério da Saúde tem um filmete mostrando o padrão dessa policlínica, vai ver que é um equipamento de altíssima qualidade, um equipamento robusto, que vai poder atender, como o governador disse, um conjunto de milhares de pessoas por semana, são várias salas, possibilidade de ter e terá tomógrafo, em alguns casos também ressonância, mas tomógrafo com certeza em todas, ecocardiograma, estrutura de ultrassonografia, colonoscópio, endoscopia digestiva alta, broncoscopia, toda a estrutura de diagnóstico de biópsia também associado. Então é um equipamento bastante resolutivo
para poder garantir o diagnóstico em tempo adequado, precoce, para que a gente possa fazer o tratamento dentro dos hospitais especializados. O governador Elmano de Freitas destacou a importância do trabalho integrado de todas as esferas de governo, que tem possibilitado avanços importantes que geram impactos positivos na vida da população que mais precisa. Cada uma delas vai fazer 10 mil atendimentos por mês, o que demonstra o que significa para a população de Fortaleza. Esse prefeito que já garantiu o JF em plenitude, que garantiu a reabertura em plenitude da Santa Casa, que concluiu a obra e daqui a pouco está inaugurando o Hospital do Conjunto Ceará. Nós que abrimos o Hospital Universitário com mais de 800 leitos, o que nos permitiu melhorar a situação do HGF, o povo cearense e o povo de Fortaleza. Portanto, nós estamos tendo conquistas muito importantes. Isso tudo é possível pela união de esforços. Nós estamos unidos, governo do presidente Lula, nosso governo do Estado, a Prefeitura de Fortaleza, de mãos dadas para melhorar o atendimento de saúde para o povo de Fortaleza. Para o prefeito Evandro Leitão, essa é mais uma importante conquista para a população de Fortaleza, que tem vivenciado um resgate dos serviços prestados na saúde pública. O IJF completamente recuperado, resgatado, os hospitais, a gente requalificando praticamente todos os hospitais, postos de saúde, CAPs, contratação de novos servidores. Nós contratamos em 1 ano e 6 meses mais de 2 mil novos servidores apenas para a saúde. Então, graças a essa união, hoje, entregando aqui, dando a ordem de serviço para 2 policlínicas, uma aqui no Aracapé e outra lá no Parque Manibura. E dessa forma a gente tem cada vez mais avançado, sabedor que somos, que ainda precisamos avançar muito, mas estamos no caminho certo. Os bairros José Walter e Vila Velha recebem neste mês os atendimentos gratuitos do Vetmóvel. O equipamento da Prefeitura de Fortaleza oferece consultas veterinárias, vacinação antirrábica, exames e castrações para cães e gatos. Entre coleiras, caixas de transporte e muita expectativa dos tutores, o Vetmóvel tem levado atendimento veterinário gratuito para mais perto da população. No José Walter, cães e gatos passam por consultas clínicas, vacinação antirrábica e a avaliação veterinária para diversos procedimentos. Eu achei que ele tivesse com alguma doença mais grave, mas é só tipo uma alergiazinha, porque de vez em quando ele dá uma passeadinha, mas fora isso, graças a Deus, está tudo bem. E também a vacina, que já estava com 1 ano, né, que ele tinha tomado, então já estava na época de tomar novamente. Os serviços com animais particular, eles são um pouco, assim, não são tão acessíveis, né, porque um pouquinho mais caro, né? Então a gente tendo assim de graça é bom, porque a gente aprende a amar, né? Os nossos animais, eles fazem parte da nossa família, então a gente quer que eles estejam bem. Além dos atendimentos clínicos, o equipamento também disponibiliza exames específicos, realizados mediante avaliação dos profissionais. Entre eles estão testes para vírus de imunodeficiência felina, vírus da leucemia felina, leishmaniose e sinomose. A gente está oferecendo agora alguns testes, tanto para gato como para cães, para a gente poder ter o diagnóstico mais rápido, ter o tratamento mais efetivo, para a gente conseguir atender melhor esses pacientes, para a gente já ter esse diagnóstico bem fechadinho, já sair daqui sabendo, principalmente cães, que a gente estava na época da quadra chuvosa, então a gente tinha muito quadro de sinomose e de parvovirose. São doenças que a gente consegue prevenir apenas com a vacinação, que é a vacina viral, que muita gente ainda nem conhece. Mas aí a gente está conseguindo fazer esse atendimento de diagnóstico, já para sair com o diagnóstico daqui com a gente, com o tratamento todo bonitinho. Agora a gente faz essa questão dos testes rápidos, principalmente para pacientes que já apresentam toda essa questão da sintomatologia, já para conseguir fazer esse tratamento o mais rápido possível para conseguir ter esse resultado positivo no final. O atendimento ocorre de terça-feira a sábado, das 7 da manhã às 4 da tarde. Todos os dias são distribuídas 40 fichas para consultas clínicas e vacinação antirrábica, sendo 20 no período da manhã e 20 à tarde. Os tutores precisam apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de endereço. As castrações também fazem parte das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Proteção Animal.
O procedimento é realizado mediante agendamento prévio pela Central 156 ou pelos canais de atendimento da pasta. O Vetmóvel está no Prefeito José Walter, Conjunto Prefeito José Walter, e na Vila Velha. Lá nós temos a consulta médico veterinário e, se for necessário, o pedido do médico veterinário, nós temos os exames. Temos o FIV-FeV para os felinos, nós temos sinomose, erliquiose, parvovirose e o DPP para a leishmaniose visceral de cães e gatos. Além das consultas, nós temos a castração. A castração, você tem que fazer o agendamento através do 156, opção 6, né? E aí você vai sair com o seu horário e dia para marcação. Tem que levar a documentação do responsável legal pelo animal. O transporte dos felinos, ele tem que ter a caixa de condução do felino para não ter erro na questão da condução e também do manejo do animal. Até o dia 20 de junho, os atendimentos seguem em 2 pontos da cidade. No José Walter, o Vetmóvel funciona na Praça Padre Cícero, ao lado da Torre de Segurança da Guarda Municipal. Nós temos uma programação para o próximo, que seria o bairro da Messejana e Conjunto Ceará. E eu vou aproveitar esse momento para convocar a todos para a Parada PET, que acontece no dia 13, agora, em Messejana. Nós vamos estar lá com vários serviços, encoleiramento, vermifugação, né? Também consultas e também orientações. Após o fim do período de chuvas, a Prefeitura de Fortaleza divulgou um balanço onde ficou concluído que de janeiro a maio a Defesa Civil registrou queda de 75% nos alagamentos e de 42% nos desabamentos aqui na capital. Gilda Barroso. Após 5 meses com precipitações acima da média, o período chuvoso chegou ao fim aqui em Fortaleza. As estações meteorológicas que são monitoradas pela Defesa Civil de Fortaleza registraram uma média de 1.292 milímetros durante esse período. São chuvas expressivas, mas que apesar disso houve redução no número de ocorrências registradas. De janeiro a maio do ano passado, foram registradas 1.269 ocorrências. Já no mesmo período desse ano, o número de ocorrências foi de 1.047. E o que é melhor, houve uma redução muito significativa nas ocorrências mais graves, como é o caso dos alagamentos, que tiveram redução de cerca de 75%, e nos desabamentos, que tiveram redução de cerca de 42%. Esse resultado tem sido atribuído ao trabalho que foi intensificado pela Prefeitura de Fortaleza em 2025 para desobstruir lagoas, canais e bueiros, além do trabalho educativo junto à população que está mais consciente com relação à destinação dos resíduos, que evita obstrução de bueiros e também evita os alagamentos em virtude das lagoas e dos canais. E esse trabalho, ele continua acontecendo, envolvendo a Defesa Civil e outros órgãos da Prefeitura, envolvendo as secretarias executivas regionais, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos e também a Urbifor. E a gente vai aqui falar uma curiosidade. As estações pluviométricas que são monitoradas pela Defesa Civil, são 10 estações, elas registraram o maior volume de chuvas no bairro Janguruçu, que teve um índice de mais de 1.600 milímetros, e seguido pelos bairros Conjunto Esperança, Montese, Vila Velha, Guararapes, Granja Lisboa, Benfica, Mucuripe e Centro. Então, esse é o resultado do trabalho que está sendo feito de forma integrada e que ele continua acontecendo. E a população pode entrar em contato e acionar a Defesa Civil sempre que precisar, em qualquer ocorrência de emergência ou de risco, pelo 190. Gilda Barroso, para o Giro Fortaleza.
Obrigada, Gilda. E atenção, motoristas de aplicativos de Fortaleza com veículos de placa final 4. Esse recado é para vocês. Durante todo o mês de junho, a Etufor realiza a vistoria anual obrigatória desses automóveis. O procedimento pode ser feito presencialmente ou pela internet. Fernando Benevides tem as informações. Motociclistas que trabalham por aplicativos e possuem veículos com placa final 4 devem realizar a vistoria obrigatória até o fim deste mês para manter a regularização junto à Etufor. O serviço pode ser feito de forma presencial, mediante agendamento prévio e pagamento da taxa de R$ 135 ou pela modalidade de autovistoria digital. Nesse caso, o motorista acessa a plataforma Clique Vistoria, envia fotos e vídeos do veículo e recebe o selo virtual por e-mail após a aprovação. Durante a inspeção são avaliados itens como pneus, sistema elétrico, carroceria, condições gerais do veículo e equipamentos de segurança. A Etufor também verifica a identificação obrigatória dos carros que operam por aplicativos e o limite máximo de 10 anos de fabricação do automóvel. Segundo o balanço mais recente, mais de 4.300 veículos já passaram pelo processo nos primeiros 5 meses deste ano. A vistoria tem validade de 12 meses e o descumprimento do calendário pode resultar em multa e até apreensão do veículo durante fiscalizações de rotina. Fernando Benevides para o Giro Fortaleza. Obrigada, Fernando. Agora vamos falar de moda. Hoje, no De Olho na Moda, você vai saber mais sobre a tendência das roupas com franjas. Quem conta pra gente é a Dani Caos. Olá pessoal, as franjas estão tão em alta em 2026 que se tornaram as verdadeiras protagonistas dos looks. A tendência promete dar movimento e personalidade ao visual, adaptando-se a produções casuais e sofisticadas. A tendência é uma saudação às décadas passadas, trazendo à tona estilos que antes foram populares, com as franjas nos anos 20, com as melindrosas, e nos anos 70, com o boho chique. A combinação de nostalgia e inovação fascina tanto estilistas quanto celebridades e fashionistas. Presentes em diferentes coleções, elas trouxeram fluidez, ritmo e leveza às passarelas. Longe de ser apenas um detalhe decorativo, os movimentos das franjas refletem a busca contemporânea por expressividade e liberdade no vestir. As grifes apostaram em versões variadas das franjas longas e metálicas, que acompanharam o compasso dos passos das modelos. As versões em tecido ou couro aplicada em saias, vestidos, jaquetas e bolsas, trazendo uma nova leitura mais sofisticada, versátil e conectada com o desejo de leveza. Entre o boho e o festivo, nas passarelas, o visual com as franjas apareceu tanto em propostas diurnas e despretensiosas, ideais para o dia a dia, quanto em composições brilhantes e exuberantes, perfeitas para a noite. Essa dualidade reflete força da tendência que transitam entre o casual e o refinado com naturalidade. Algumas maisons exploraram o lado mais artesanal das franjas, destacando o trabalho manual e o toque orgânico dos fios soltos. Outras apostaram em efeitos cintilantes e tecidos tecnológicos, que criam um movimento hipnótico sobre a luz. O resultado é uma celebração da textura e do dinamismo, com peças que parecem ganhar vida a cada passo. Mais do que um resgate estético, o retorno das franjas traduz o espírito otimista da temporada. E em meio a tempos de incerteza, o balanço das franjas traz sensação de leveza e liberdade. Um convite para se divertir com a moda novamente.
Dos desfiles às ruas, as marcas exploraram a tendência. Apresentaram interpretações que transitam entre o sofisticado e o descontraído. Umas investiram em franjas de couro natural, em um diálogo direto com o espírito boêmio, outras apostaram em versões metalizadas e estruturadas, associando o movimento à força e ao brilho. Também apareceram com um toque romântico em versões de franjas delicadas, aplicadas sobre vestidos fluidos e transparentes, evocando feminilidade e leveza. Outras, por sua vez, reforçaram o lado glam rock da tendência, com franjas longas em jaquetas e vestidos, que lembraram a cena parisiense dos anos 80. Essa multiplicidade de leituras mostra que a franja é uma linguagem de estilo adaptável e repleta de personalidade. Nas ruas, o movimento já começa a aparecer. Em produções urbanas, influenciadoras e editoras de moda incorporaram saias de franjas combinadas com camisetas básicas ou bolsas com aplicações sutis, demonstrando como a tendência pode migrar facilmente do desfile para o cotidiano. O segredo está no equilíbrio e usar o movimento a favor da leveza e da expressão pessoal. Uma tendência com ritmo próprio. As franjas se consolidam como uma das principais apostas da temporada, aparecendo em estilos que vão do boho ao festivo, com espaço garantido tanto nas ruas quanto nos tapetes vermelhos. O toque de movimento, antes reservado a momentos de festa, agora se adapta ao cotidiano, provando que a moda pode ser alegre sem deixar de ser elegante. Com tantas versões sutis, ousadas, minimalistas ou exuberantes, a tendência promete conquistar nos próximos meses e reforçar o desejo de autenticidade e movimento. Dica de ouro: como usar franjas no dia a dia. Jaquetas e coletes. Para um visual descolado, aposte em jaquetas de couro ou suede com franjas, que dão aquele mood western, urbano perfeito para composições impactantes. Vestidos, saias e kimonos. Modelos com franjas na barra garantem movimento e um toque de ousadia ao look, seja em versões minimalistas ou cheias de brilho. T-shirts. Para um ar mais cool, descomplicado, t-shirts com detalhes de franja são perfeitas para criar um visual despretensioso, mas cheio de personalidade. Bolsas e botas. Se quiser aderir à trend sem exageros, acessórios com franjas são uma aposta certeira. As botas western e as bolsas de camurça trazem a vibe boho na medida certa. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela audiência e até a próxima! Obrigada, Dani. Assim a gente encerra essa edição do Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.